Quem não tem experiência tem que tomar alguns cuidados pelo seguinte: isso aqui é a parte de trás da peça, ela está de ponta cabeça, aqui é a base. Como eu vou colocar essa peça aqui, a frente é recuada em torno de 2 centímetros. Por mais exatidão que eu tenho em cortar isso aqui menor, ó, tem essa peça que vai aqui, e essa aqui ela vem até o final. Então, por muita exatidão que eu tenha nos aumentos aqui dessa peça em relação a essa outra, na hora de montar, eu tenho que priorizar a frente. Vai que dê errado aqui, que nem eu, dei uma montada rápida, deu uma certa diferença ali. Por isso que eu estou filmando dessa forma, para quem não tem experiência, tomar esses cuidados. Que eu tenho essa peça maior, essa aqui menor, duas menores no meio e duas maiores, aquela outra que vai com o cheio de 6 milímetros também é diferente. Aqui eu tenho uma maior, ó, ela está de ponta cabeça. Então essa daqui, se eu acertar aqui por detrás, posso acertar por detrás. Aquela de trás que também tem o recuo de 6 milímetros. Para dar uma acertada nisso, você pode usar uma régua um pouco maior. Eu usei essa régua aqui, ó, um pouquinho maior. Chego nessa peça, porque que acontece? Essa peça aqui, ela já está certa aqui atrás. Eu não tenho como mudar isso, que eu tenho como planear muito. Mas essa daqui eu posso levar para lá ou para cá um pouquinho, que eu posso planear lá atrás. Ou plano atrás dessa aqui, ou atrás dessa eu consigo resolver. Deu uma certa diferença. Com toda a exatidão que eu tenho, toda a experiência, isso é uma coisa normal. Então eu dou um risco aqui, ó, encosto uma régua, dou um parafuso aqui para ver se está certo. Então dou um risco aqui mais ou menos, ó. Dá para ver o risco. Aí eu corro a régua para cá, ó. Pode ver que ela vai aumentando. Então essa peça aqui, ó, essa peça aqui, ela tá para cá um pouco, ela tem que recuar. Ela vai sair um pouquinho fora, mas eu consigo planear, que dá para planear lá. O que acontece? Se eu botar dela desse jeito, a peça, como ela está recuada, depende do jeito que você olhar em cima, você vai ver um lado. Quando alinharem essas linhas aqui com a linha de baixo, você vai ver que a caixa dentro está torta. Então não fica legal. Então aqui eu consigo arrumar, ó. Pode ver que aqui está bem próximo. Na hora que eu venho para cá, ó, ela está abrindo. Ela vem mais ou menos 1 milímetro. Então eu tenho que arrumar isso. Se não tem uma madeira grande, risca uma pequena. Você risca aqui, ó, vai correndo ó, e faça um risco uniforme. Por igual. Não vai pôr aqui torto assim, ó. Dá um risco aqui e passa uma linha reta entre as duas. Chega aqui também, ó. Pode ver que está maior, ó. Então eu tenho que levar 1 a 2 milímetros essa peça aqui, ó, tem que ir para trás. Eu tenho que priorizar a frente. Eu vou fazer isso em todas, até aqui, ó. Porque onde está o rebaixo aqui, ó, esse rebaixo de trás aqui, eu não consigo planear muito. Mas eu consigo planear os dois laterais, dá para planear. Você tem que olhar e ver isso daí. Outra coisa que ajuda a montar, eu tenho esse vão e aqui era solto, né? Aqui já está parafusado, está fixo. Só que se eu for pelo risco, pode ser que dê uma diferença daqui para cá. Pega um retalhinho que você vai jogar fora, corte, pode ser na mão mesmo, acerta ele para entrar aqui dentro justinho. Põe uma parte aqui principal. Quando você estiver montando, olha por isso aqui, ó. Isso aqui você pode vir com um grampo, prender o pedaço, encosta num canto, encosta no outro. E quando for parafusar, parafusa uma das partes. Quando for, você empurra aqui encostando na madeira. Aí ela fica justinha, ó. Como aqui é 15 milímetros, já calculei tudo. Então eu pus 15 milímetros e arrumei aqui, ó. Só que aqui você não pode parafusar antes, tem que parafusar primeiro esse lado para ver aquele negócio da profundidade. Aqui, como são gavetas, são duas gavetas aqui, todo gaveteiro que você vai fazer, é importante você galgar. Aqui eu tenho essa peça aqui que já está no tamanho, aqui não. Então eu ia parafusar para formar. Lembrando que essa peça está de ponta cabeça. Então o que eu fiz? Galga aqui, ó. E galga aqui também, galga atrás, vê no meio se não tem nada torto. MDF normalmente não entorta muito, mas dá uma olhada na hora de você parafusar. O que acontece? Se fechar lá atrás, ou no meio, quando você colocar corrediça, você vai ter dor de cabeça. Corrediça tem que ficar justo, principalmente a telescópica. Se ela ficar muito folgada, vamos supor, a frente aqui, ó, aqui um tamanho, aqui outro tamanho, a largura aqui, ó, lá atrás um outro, você vai ter sérios problemas na hora de pôr a gaveta. Uma diferença de 1 milímetro até 2, algumas corrediças não dá muito problema não, mas o ideal é que estejam todas certas. O que acontece? Um vão muito grande, as gavetas começam a cair com o tempo. Então procure ter exatidão na hora de montar isso. Pegue réguas e galgue. É importante esse vão estar iguais.
porque senão você vai ter dor de cabeça na hora de pôr gaveta. Quem não tem experiência. Quem já fez muitas peças já até deve ter tido esses problemas e tenta corrigir. Uma coisa também que ajuda muito quando vai montar é o seguinte. Eu tenho aqui o painel. Esse painel é solto, vai vir aqui, ó. Eu já tenho a prateleira que vai dentro. Conferir a prateleira está certa. Então, eu posso colocar aqui, ó. Isso aqui eu posso até fazer com a base colocada nos cantos. Pega essa peça aqui, coloca ela aqui no lugar. Se eu já virei a peça, olho por baixo, ponho ela bem entre os dois riscos que vai, já os riscos que eu fiz lá. Prendo-a com grampos. Olho o esquadro aqui atrás. Eu faço isso muito quando vou montar armário de quarto ou cozinha, que eu tenho as prateleiras, eu prendo a prateleira, põe grampo lá, se tiver um grampo maior põe aqui na frente, senão eu ponho 2 grampos lá atrás, ela, a frente dela vai cair um pouquinho, mas não tem problema, o importante é o esquadro lá. Quando eu for montar, eu já tenho um lugar para encostar, eu encosto e já galgo certinho na prateleira, mas aí você tem que conferir antes para a prateleira estar certa. Quando eu prender essa e essa também, eu vou seguir a reguinha, que a largura aqui vai pelas peças. Como eu tenho um vão livre aqui, que é para pôr uma caixa acústica, se der alguma diferença, deixo nesse vão, que não precisa encaixar nada. Aqui eu já tenho pré-lembrado para pôr gaveta, aqui para pôr uma porta, então eu não posso mudar muito isso. Então outra coisa, você não pode mudar muito por causa dos furos, então você tem que ter exatidão na hora de montar. Eu já corrigi aquela desnível que eu dei, ó, conferindo, ó, pela régua, que o risco normal, ó, pode ver que agora não tem mais diferença. Eu levei essa peça aqui para trás um pouquinho. Então, para isso, o que aconteceu? Aqui, ó, com toda a exatidão, a experiência que eu tenho, é que deu uma certa diferença. E eu consigo prender aqui, que depois vou botar um filete aqui, para evitar disso aqui pegar a umidade com o tempo. Mesmo que encoste na parede, eu ponho um filete só nessa parte aqui, ó. Aqui já tá, eu já parafusei a base, como eu mostrei, puxei, virei, dei uma conferida, tudo certinho, ó. Aqui, ó, como eu galguei aqui. Aqui em cima eu não vou precisar galgar, porque aqui é bem firme, a não ser que isso aqui esteja torto ou torto assim, você vai parafusar esse lado aqui, que é o externo, e depois aqui você pode, depois de parafusar, dar uma batida para cá ou para lá, no caso ele esteja alguma coisa torto, mas normalmente não fica. Aqui já conferi também com a prateleira que eu coloquei, está certinho. Aqui em cima já pus uns preguinhos, como eu já mostrei, que eu gosto de colocar isso aqui para a cola não sair, que eu tenho que passar a cola em tudo, colocar, isso é rápido, porque a cola seca muito rápido, para parafusar o tampo, o subtampo. O fundo já está cortado. Eu já dei uma conferida nesse tamanho aqui dele, porque esse fundo ele vai dentro a dentro e aqui vai fazer junta. Como eu não vou parafusar para cá, ele vai fazer junta seca bem encostada aqui, ó. Aqui ainda tem essa parte aqui que pega, ó. Vai tampar, mas aqui embaixo não. Então ele precisa estar certinho com a medida ali, para não ficar buraco depois, senão você vai ter que pôr um mata-junta. Eu vou pôr só uns pinos ali de parafusar, depois eu mostro como é que eu fixo. Então tome cuidado de não cortar esse fundo. Eu já olhei, porque ele está correto. Nada impede de, se ele ficar 1 milímetro menor, você antes de montar, você tem que conferir, levar essa peça um pouquinho para lá, porque aqui não tem problema ficar um pouquinho fora, nessa parte aqui, ó. Então você pode levar para lá um pouquinho para cá, mas eu já conferi, tá certinho. Ainda vou ter que tirar um pouquinho embaixo, ó.
ele vai encaixar. Só que aqui, nessa parte aqui, ó, se vocês olharem pelo desenho, não tem nada que eu vou poder parafusar. Eu vou pôr uns pinos de assim, ó. Depois de parafusar, vocês vão entender o que eu estou falando. Então tomem cuidado com isso. Se for montar, olhe se o fundo não estiver folgado. Para pôr agora o subtampo, eu já dei uma... Já coloquei de ponta cabeça aqui, ó. Parafuso, já do jeito que eu tinha colocado embaixo, dentro dos dois riscos, já deu certo, já apertei essa parte aqui, ó. Tá com dúvida, quer dar uma conferida? Para ficar exatamente igual esse, não precisa medir fazer nada. Pega uma madeirinha, dá um risco aqui embaixo, ó. Tenho essa peça aqui, já coloquei como um retalho do tamanho, da mesma espessura dessa aqui, ó. Encosto aqui e confiro, ó. Exato. Esse risco aqui, ó. Então, sei que a hora que eu encaixar aqui, é só encostar aqui, encosto aqui, eu vou já galgar esse lado de dentro e fica facinho de parafusar. Só presta atenção na frente, aquele problema que eu falei, que esse aqui eu consigo pegar atrás, esse aqui não. Aí você vai pôr aquela madeirinha riscada na frente. Vou passar a cola e vou virá-lo dessa forma assim, já encosto aqui, ó. Ele já vai encaixar aqui. Na hora que eu passar a cola aí eu já vejo. Aí ele encaixa aqui dentro, ó. Encaixou, eu encosto isso aqui, encosto esse aqui e parafuso, olhando à frente. Esse aqui, ó. Vejo quanto que tá. Esse aqui eu não pus nada segurando. Eu vejo que tem um MDF de 15, encosto aqui um de 15 e coloco. Dou um parafusinho aqui, olha a distância lá e dou uma conferida aqui, ó. Já estava arriscado aqui, eu dou uma conferida se isso aqui não vai ficar muito diferente um do outro. Só tomar cuidado com isso, passar um pouquinho de cola e começar a parafusar. Depois de feito isso, eu vou ver o fundo lá, se eu tirar um pouquinho e vou fixar o fundo. Acabei de parafusar aqui. Como teve alguns, não problema, mas normalmente coisas corriqueiras que acontecem, quem nunca fez, eu já passo essas dicas. Tudo que eu mostrei, coloquei aqui, comecei por essa peça, acertei atrás, porque todas eu fiz por essa, encostei na madeira que já está aqui embaixo, como vocês viram, encostei aqui e parafusei esses três. Há um detalhe, quando vocês colocarem aqui que está com os preguinhos, veja mais onde está certo e bata todos eles. Não fure com o prego embaixo, com a parte alta. Porque o que acontece? Se você não abaixar, a hora que você furar, não tem problema nenhum. Não vai pegar, você tem que... E outra coisa, você pôr os preguinhos, ponha fora dos furos, para não quebrar a broca. Se você furar com ele alto, uns 2, 3 milímetros, a sujeira da broca vai entrar, vai grudar na cola e não vai deixar isso aqui encostar. Então quando for furar, bata isso aqui, ó. Já deixo encostado. Fiz esse, vem aqui, fiz esse aqui não dá para acertar atrás, porque tem um recuo lá. A marcação, vim aqui na marcação, aqui eu já tenho essa peça aqui embaixo parafusada, que é a prateleira. Encosto aqui, vejo a frente, dou uma travada, ponho esse parafuso. Se tiver um pouco fora, só com esse eu levo para lá e para cá. Formei ali. Aí nesse aqui deu uma conferida aqui, ó. Ela ficava muito para cá, então eu não conseguiria segurar aqui nem olhar aqui, porque eu tinha que parafusar esse primeiro. O que eu fiz? Você pega um retalho de madeira qualquer, tem que ter grampo. Você põe o grampo aqui, cuidado para o grampo não estragar a peça. Dou uma forçada, dou uma conferida aqui, olhando embaixo e em cima. Aí acertei no lugar, aí esse grampo, se precisar levar para lá, você põe o grampo do lado de cá. Aí eu fiquei com a mão livre para acertar aqui. Acertei esse, mesma coisa, o risquinho ali, vim aqui acertei na frente. Esse aqui também eu tenho a opção de levar para lá ou para cá, para eu pôr atrás. Para mim, priorizar a frente. Deu uma conferida, aqui também já conferi aqui, ó. Tá certa a medida, tá 10. Para acertar lá, aí tem um detalhe aí, ó. Como eu engrossei o tampo, quer dizer, a base está com 6 milímetros. Então tem 6 milímetros aqui, aqui e lá. E aqui atrás não tem 6 milímetros. Então é importante, pode notar essa parte branca aqui, ó, um retalho de 6 que eu coloquei atrás. Facilita na hora de você montar. Se você não colocar, o que acontece? Ele está aqui, lá, MDF pesado, ele dá uma envergada. Se eu tirar aqui lá,
ele enverga, essas pontas todas vão para trás. Essa aqui fica para cá, então fica ruim de você parafusar. Então se tem calço aqui, não tem atrás aqui nesse meio, joga um calço solto, ó, tá colocado. Agora, como eu já formei, eu posso tirar que ele não vai abaixar. Mas antes de você montar, formar o caixote, ponha calço. Se você vê que ele está abaixando lá, bota calço numa parte reta, vai ficar mais fácil de você montar. Agora é colocar o fundo e pôr a parte aqui de cima. Fica o caixote praticamente pronto. Agora eu vou furar, fazer furos aqui. Aqui eu não furei antes, eu vou ter que furar e dar um jeito de escarear na mão, porque não consigo enfiar a broca, mas eu dou um jeito. Se você lembrar, fura aqui antes, ó. Aqui dá para furar, ó. Para mim parafusar o tampo. Aqui está o tampo já, ó, formado. Aí vou parafusá-lo aqui, ó. De baixo para cima, bem parafusado, porque alguém se pegar aqui e puxar. Ah, essa peça aqui eu não fiz com base. No primeiro desenho eu falo sobre isso. É uma peça diferente daquela. Então essa é diferente daquela que eu fiz sobrando para todos os lados. Justamente para não ter que fazer colocar as fitas com ele montado. Esse aqui eu consigo filetar todo ele desmontado, ó. Essa peça é fina, mas na hora que eu colocar a porta vai desaparecer. Aqui eu engrossei, depois que eu colocar a porta, que vocês vão entender. Aqui vai as frentes das gavetas. Aí como ficou a peça, ó.